A Color Climax Corporation foi uma das principais produtoras de conteúdo adulto europeu até os anos 1990 e ainda é conhecida entre admiradores de conteúdo explícito clássico. A empresa tem uma história incrivelmente sombria e foi, na verdade, a primeira a produzir filmes comerciais envolvendo crianças reais. E o que é mais chocante é que esse conteúdo era totalmente legal na Dinamarca na época. Vamos investigar? Se você curte mistérios da internet e conteúdos perturbadores, inscreva-se e ative as notificações para receber mais vídeos assim. Se quiser apoiar o canal, torne-se membro no Ko-fi ou do canal para acessar vídeos sem cortes e outros benefícios, ou deixe uma gorjeta clicando em agradecer abaixo. Agradeço a quem considera isso. Obrigada! Este vídeo gira em torno de conteúdo inadequado, envolvendo crianças e animais. A descrição do espectador é aconselhada. Você pode clicar no link na descrição e se tornar um membro do Ko-fi para assistir a uma versão sem cortes deste vídeo, que apresenta detalhes extras que não eram adequados para esta versão cortada. Color Climax Corporation, ou Color Climax, foi fundada na Dinamarca em 1967. Na época, o conteúdo adulto explícito era ilegal neste e em vários outros países, como Estados Unidos da América e Reino Unido. Algumas revistas e filmes conseguiram contornar isso, enquadrando o conteúdo como arte ou conteúdo educacional. Por exemplo, um documentário intitulado Censura na Dinamarca, uma nova abordagem, foi lançado nos Estados Unidos da América em 1970 e, além da inclusão de cenas gráficas, também apresentava reportagens da feira de negócios, entrevistas e vox pops de toda Copenhague. Embora os filmes das cenas gráficas fossem ilegais nos cinemas americanos, a censura na Dinamarca era um documentário sobre eles. Não os próprios filmes, então tecnicamente não era ilegal. Revistas não podiam mostrar contato real e sem censura entre pessoas, mas fotos de mulheres nuas eram consideradas arte, assim como desenhos realistas desse contato em alguns países. A Color Climax começou a publicar conteúdo em agosto de 1967 com a primeira edição de sua revista Color Climax, então chamada apenas de Climax. Na tentativa de enganar a polícia, o editor foi notado como Bengt Olsson, Estocolmo, Suécia. Isso não acabou funcionando, no entanto, e seu escritório foi invadido no mesmo ano em que começaram a publicar conteúdo e a polícia apreendeu todo o seu material adulto. Apesar de chocante na época, a revista seria vista como suave pelos padrões atuais. Poucos anos depois, em julho de 1969, a Dinamarca suspendeu a proibição de todo conteúdo explícito, o que considero apropriado para a época. Produtores como Color Climax passaram a exibir quase qualquer conteúdo em revistas e filmes, trazendo ao público conceitos antes quase desconhecidos fora de nichos. Color Climax rapidamente ganhou reputação e suas revistas ficaram entre as melhores de qualidade não seguras para o trabalho na Europa, especialmente no Reino Unido, onde a venda de conteúdo explícito era ilegal até 2000. Antes disso, não era incomum ver revistas relativamente suaves em embalagens plásticas com uma capa de Climax colorido na parte externa, sendo vendidas em lojas para adultos, bem como reproduções diluídas de títulos da Color Climax. O mundo era a ostra da Color Climax após a legalização de todo tipo de conteúdo adulto na Dinamarca, e essa liberdade abriu portas extremamente perturbadoras. Além de todas as categorias que, para a maioria de nós hoje, não parecem tão extremas, mas eram bastante surpreendentes naquela época, a Color Climax começou a produzir conteúdo apresentando animais, particularmente mulheres tendo contato com animais. Chocantemente, o contato com animais era realmente legal na Dinamarca até 2015, desde que o animal não fosse prejudicado.
Essa lei era controversa, especialmente entre ativistas animais que achavam difícil provar o dano e consideravam o simples fato do animal não poder recusar já prejudicial. Essa atividade era comum na Dinamarca. Havia shows ao vivo, clubes e até bordéis de animais, e pessoas iam à Dinamarca para isso. Em 2011, um relatório do Ministério da Justiça dinamarquês descobriu que 17% dos veterinários suspeitavam que um animal que eles trataram havia tido contato com um humano. Após a proibição, culpados pelo crime podiam pegar até 1 ano de prisão na primeira infração e 2 anos se reincidentes. Isso é ridículo, para ser honesta. Sou uma pessoa relativamente não julgadora quando se trata dos interesses e preferências das pessoas no quarto, mas traço a linha quando há falta de consentimento, e obviamente os animais não são capazes de consentir. 1 a 2 anos de prisão não é um grande dissuasor e, em geral, as leis sobre abuso de animais são muito brandas. De qualquer forma, desde que a produção, distribuição e posse de conteúdo adulto foi legalizada na Dinamarca em 1969 e o contato humano com animais já era ilegal, é claro que empresas como a Color Climax iriam capitalizar o fato de que existem algumas pessoas muito perturbadas no mundo, daí começaram a produzir esse conteúdo. Tudo começou com revistas chamadas Animal Lover, que mostravam mulheres e animais. Em seguida, a Color Climax passou a produzir filmes. Muitos desses filmes apresentavam uma mulher chamada Bodil Joensen, cuja história de vida é igualmente trágica e repugnante. Bodil nasceu perto de Copenhague em setembro de 1944, filha de uma mãe cristã devota e um pai militar ausente. Sua mãe era muito rigorosa e abusiva, frequentemente a açoitava por motivos banais, como vê-la andando com um menino. Aos 12 anos, Bodil voltava da escola quando um homem desconhecido a abordou na estação de trem. As fontes variam sobre o que exatamente aconteceu em seguida, mas ela foi sem ação direta, ou quase foi sem ação direta. Quando ela chegou em casa e contou à mãe o que aconteceu, sua mãe a bateu e a culpou pelo incidente. Ela lembrou que nunca havia sido punida tão violentamente antes. Em retaliação, Bodil jurou à mãe que quando crescesse teria contato com bolas. Isso horrorizou sua mãe, que aparentemente ficou tão chocada que pensou que Bodil estava aliada ao diabo. Embora ela talvez não tenha dito isso literalmente na época, era apenas a pior coisa que ela poderia pensar em dizer naquele momento. Sua promessa eventualmente começaria a se manifestar. Bodil saiu de casa aos 15 anos e conseguiu trabalho em uma fazenda onde o dono percebeu sua paixão por animais e seu fascínio ao vê-los se reproduzindo. Depois, ela criou sua própria fazenda e ficou conhecida entre os agricultores. Ele ficou surpreso que uma jovem pudesse lidar com animais agressivos como javalis, embora muitas mulheres da área ressentissem dela e espalhassem fofocas, principalmente esposas de agricultores, que não gostavam da ideia de seus maridos trabalhando com uma jovem solteira nos negócios da fazenda. A fofoca e a recusa das esposas dos agricultores em deixar seus maridos trabalharem com Bodil contribuíram muito para a queda do negócio, e logo ela não conseguiu mais equilibrar as contas. Aos 17 anos, preocupada em perder sua casa e animais, ela buscou a indústria do entretenimento adulto para aumentar a renda. Por anos, ela produziu conteúdos simples, mas em 1969 passou a aparecer em fotos e filmes com animais. Ela começou a trabalhar com Ole Egge, um diretor de fotografia e diretor que em 1972 fez Baudelaire, o primeiro filme hardcore de longa duração da Dinamarca. Após conhecer Baudelaire, ela passou a se envolver com a Color Climax Corporation, rival dele. Durante sua carreira, ela trabalhou com diversas espécies de animais e até 1972 atuou com eles em mais de 40 filmes. Alguns destes foram filmados consecutivamente e ela uma vez supostamente filmou 4 filmes em 4 horas.
Ela ficou conhecida mundialmente como a Garota Javali após várias performances ao vivo com javalis e filmes gravados com seus próprios porcos em sua fazenda, onde também criava outros animais como cães, gatos, coelhos, porquinho da Índia, égua e garanhão, alguns dos quais teve contato. Em 1972, ela teve uma filha e viveu na fazenda com ela e seu companheiro, que pode ter sido um parceiro romântico ou apenas um amigo platônico, não está claro. Além do que ganhava com a Olay e a Color Climax, ela também lucrava, permitindo visitas e gravações privadas com seus animais na fazenda. Algumas pessoas vieram de outros países para essa oportunidade. Alguns de seus poucos amigos foram entrevistados em datas posteriores e afirmaram que ela era facilmente explorada por quase qualquer pessoa com uma câmera e que ninguém realmente se importava em conhecê-la, eles apenas queriam as filmagens que ela poderia fornecer. Quando a indústria adulta dinamarquesa passou a priorizar outras categorias, Bodil teve dificuldades para se adaptar e perdeu popularidade em novos segmentos. Em 1980, ela estava muito deteriorada física e psicologicamente. Suas dívidas estavam aumentando e o único trabalho que ela conseguia encontrar era se apresentar em shows ao vivo de pequena escala com seu cachorro. Ela se tornou alcoólatra, fumava cerca de 100 cigarros por dia e começou a comer por conforto, resultando em um considerável ganho de peso. Em entrevista em 1980, ela disse que a morte do cachorro a impactou muito quando já enfrentava dificuldades. Citação. Tudo saiu do controle quando Spot morreu. Comecei a tomar sedativos, mas quando alguém os chamou de doces de louco, eu os joguei na lareira. Em vez disso, comecei a beber e comer excessivamente. Ganhei 30 quilos. Não fica bem em algo que já estava indo mal de qualquer maneira? Spot era um pastor alemão que adotei de um hospital de animais há 10 anos. Ela havia sido espancada. Ela nunca se tornou nada além de uma pequena cadela fraca. Nunca consegui conversar com garotas, só convivi com homens. Spot era minha amiga. Ela entendia o que eu dizia, ficava feliz quando eu estava feliz, ficava triste quando eu estava. Quando estávamos sozinhos na casa sem luz e calor, íamos para a cama juntos, dividíamos um biscoito e conversávamos até dormir. Spot foi a única criatura que me amou por eu ser eu. Ela não esperava nada em troca. Ela me acalmou quando eu estava doente. Eu vivi muitas coisas com a Lassie e gosto muito dela, mas nunca será o mesmo que com o Spot. Lassie me traiu. Ele é o cachorro de todas. Spot era só meu. Por isso, tive um grande choque com a morte dela e comecei a beber e comer, engordando rápido. Vivi com meu homem por 10 anos e minha filha de 8 anos. Ainda assim, me sinto a pessoa mais solitária agora que o Spot morreu. Naqueles dias eu ganhava dinheiro fácil em um trabalho duro. Eu caí e caí. Quando vou chegar ao fundo, eu frequentemente me pergunto isso nos dias de hoje. Apesar de não aprovar o contato inadequado com animais, é triste pensar que tantos humanos a decepcionaram a ponto de ela só conseguir se relacionar de verdade com um cachorro, especialmente um que foi espancado e abandonado. Parece que a maioria das pessoas que ela conheceu em sua vida a abusaram ou exploraram, e o cachorro foi o único que a amou incondicionalmente. Em 1981, após mudanças nas leis de bem-estar animal, a fazenda de Bodil foi invadida por descuido com os animais. Eles eram mantidos em 1,5 metro de excremento, e a polícia achou a carcaça de um porco, já meio comido pelos outros. Ela foi acusada de abuso e negligência animal e condenada a 30 dias de prisão. Os animais foram eutanasiados e Bodil, já alcoólatra nesse ponto, ficou ainda mais deprimida, sentindo que não tinha mais nada. Nem o parceiro ou a filha bastavam, ela só queria seus animais. Ela logo passou a se prostituir por álcool e afirmou em sua última entrevista: "Na minha posição, é difícil recusar qualquer coisa, por mais repugnante que seja. Sobreviver na prostituição é um inferno para mim."
Em 1985, ela bebia 1,5 garrafas de álcool por dia, era viciada em tranquilizantes vencidos e, aos 40 anos, morreu de cirrose. Embora a fama de Baudill tenha diminuído na Dinamarca no fim dos anos 1970, em outras partes do mundo ela ainda estava começando a ser conhecida. Cenas explícitas com animais, principalmente com Baudill, e produzidas pela Color Climax Corporation, foram reunidas em um filme underground chamado extraoficialmente de Animal Farm, contrabandeado para a Grã-Bretanha no início dos anos 80. A indústria de videocassete cresceu nos anos 80 e, ao final da década, cerca de 60% das casas britânicas tinham um videocassete. A ideia de não ser restringido por conteúdo limitado em horários rígidos era naturalmente muito atraente. Entre vários gêneros de vídeos que foram procurados durante esse tempo, um dos mais populares era o conteúdo adulto. Estima-se que até 25% das fitas de vídeo no mercado não eram seguras para o trabalho. Esses filmes hardcore eram ilegais, porém, e se você fosse encontrado produzindo ou distribuindo-os, estaria enfrentando tempo de prisão. Pessoas contrabandeavam esses filmes de outros países com métodos cada vez mais criativos para evitar serem pegas. Um método incluía desmontar a fita Video Home System e esconder o carretel em uma caixa de uísque. Ao retornarem à Inglaterra, os contrabandistas copiavam as fitas e as vendiam em lojas adultas por cerca de 70 a 80 libras cada. Era um negócio bastante lucrativo se você estivesse disposto a correr o risco. Animal Farm era um dos filmes mais conhecidos desse tipo. Compararam-no ao anúncio da morte de John Fitzgerald Kennedy, já que todos lembram onde estavam ao ver o filme pela primeira vez. Sua popularidade não significa necessariamente que as pessoas realmente gostaram dele, no entanto. Na verdade, a maioria das pessoas que o descreveu depois parece horrorizada com ele. As pessoas usavam isso em festas ou tocavam para amigos distraídos como pegadinha para ver suas reações. Apesar de ser visto como um estranho rito de passagem, na verdade não existia nenhuma fazenda de animais. Havia cerca de 4 versões diferentes, todas conhecidas pelo mesmo nome. Baudill foi a principal estrela em todas, produzidas originalmente pela Color Climax Corporation. Parece que algumas das cenas apareceram em todas as versões, mas havia alguns clipes que apareceram apenas em uma ou duas. A Color Climax aproveitou o boom dos VCRs domésticos e reutilizou conteúdo dos anos 70, antes exclusivo dos cinemas, criando assim o Animal Farm. Conteúdo com animais não foi a única categoria perturbadora de material adulto que foi produzida pela Color Climax, e aqui é onde fica muito pior. Quando eu disse que a Dinamarca havia legalizado todos os tipos de conteúdo explícito, infelizmente isso também incluía conteúdo com crianças. Color Climax se tornou a primeira empresa a produzir conteúdo pornográfico infantil comercial e de 1969 a 1979 foi responsável pela distribuição em larga escala desse tipo de conteúdo. Entre 1971 e 1979, produziu ao menos 36 filmes de 10 minutos para a série Lolita, mostrando meninas jovens, geralmente com homens, mas também com mulheres ou outras crianças. A maioria dessas meninas tinha menos de 11 anos, algumas tinham menos de 7. Havia várias revistas derivadas que incluíam fotos de crianças nuas e envolvidas em atividades inadequadas também. Determinar como esse conteúdo foi produzido é um pouco difícil. Pelo que entendi, a produção real de pornografia infantil era ilegal na Dinamarca, mas a distribuição e posse eram legais. Na Dinamarca, a idade de consentimento é 15 anos, permitindo a produção de conteúdo com jovens dessa idade, embora isso seja considerado pornografia infantil em muitos países. Mas a Color Climax mostrava principalmente meninas de 7 a 11 anos, algumas ainda mais novas. Não sei se produziam o conteúdo na Dinamarca quebrando a lei ou em países com idade de consentimento menor e só distribuíam na Dinamarca.
Mas que eu saiba, nenhum país tinha idade de consentimento tão baixa quanto 7 anos, então leis estavam sendo violadas. Não é que o conteúdo pornográfico infantil, especificamente, foi legalizado na Dinamarca, todos os tipos de conteúdo adulto foram legalizados, sem quaisquer restrições, então eu acho que os políticos da época não previram exatamente que conteúdos como o conteúdo pornográfico infantil acabariam se tornando generalizados porque as leis impediam que fossem produzidos no país em primeiro lugar. Muitos dinamarqueses e políticos pareciam ver o conteúdo pornográfico infantil como uma atividade sem vítimas, acreditando que, ao ter acesso a ele, as pessoas seriam menos propensas a agredir crianças. Embora as consequências da legalização de todos os tipos de conteúdo não tenham sido previstas, não parecia haver motivo suficiente para proibir o conteúdo pornográfico infantil por muitos anos. Pode-se supor que não houve reação suficiente porque o público em geral não estava realmente exposto a isso, que talvez fosse realmente conhecido apenas dentro de certos grupos, mas não, era desenfreado. O assunto era discutido na televisão e, aparentemente, você poderia entrar na maioria das lojas para adultos e encontrar revistas com crianças nas prateleiras. Algumas lojas anunciavam ser especializadas em conteúdo pornográfico infantil. Algumas tinham máquinas onde você poderia colocar uma moeda e assistir a alguns minutos de filme sem censura com crianças pré-escolares. Embora ilegais em outros países, esses filmes chegavam aos Estados Unidos da América e eram encontrados em algumas lojas para adultos, especialmente na Filadélfia. A fonte desse material nos Estados Unidos da América era difícil de descobrir. Os assistentes de loja diziam não saber quem eram seus chefes, que por sua vez alegavam desconhecer os distribuidores, que também não sabiam quem eram os produtores. Era uma cadeia sórdida de segredo que facilitava o abuso de crianças. Apesar de muitos desses filmes provavelmente terem sido feitos ou originados em países como Dinamarca, Ásia ou Índia, já que alguns mostravam crianças asiáticas e indianas, muitos eram produzidos nos Estados Unidos da América. Ao rastrear as vítimas desses filmes, a polícia descobria que muitos pais permitiam que seus filhos fossem usados nessas produções. Larry Parrish, um assistente de advogado que processou vários casos de conteúdo pornográfico infantil, disse, cito, "Eu sei de uma situação em que a mãe foi entrevistada e ela disse que apenas cobrou das pessoas que estavam fazendo o filme $25 e não via porque alguém estava chateado. A menininha não se importava." Um fotógrafo nos anos 70 que tirou fotos de crianças nuas, com apenas 3 anos para a sua revista Nudist Muppets, mas alegou que elas não eram para ser vistas como obviamente eram vistas, afirmou que pagava aos pais das crianças com presentes ou dinheiro a $10 por hora. Ele rebateu as acusações de exploração de crianças dizendo que tinha permissão dos pais, que não demonstraram preocupação. Citação: "As crianças que participam da minha revista têm consentimento dos pais. Não tiro crianças da rua com chocolate? Eu não acho que eu as explorei. Como ser honesto pode ser explorá-los? Perguntei às crianças se queriam tirar fotos." Uma mãe cuja filha foi fotografada para a revista defendeu sua decisão, afirmando que ela não tornou a sociedade doente e se alguém se excita ao olhar para uma criança posando, ela prefere vê-lo se excitando ao olhar para sua filha posando do que sair e abusar de alguém. Honestamente, estou sem palavras para tudo isso. Alguns pais produziriam esse conteúdo eles mesmos. Uma dona de casa de Nova York fez um filme de 9 minutos com sua filha de 10 anos e seu filho de 9. Ela vendeu 60 cópias por $30 cada, antes do filme supostamente chegar às mãos de distribuidores maiores que tinham meios de alcançar um público mais amplo. Relatos indicam que havia vários grupos organizados nos Estados Unidos da América que faziam campanha para que a idade de consentimento fosse abolida, alegando que o contato das crianças com adultos era necessário para o bem-estar delas e, claro, que não havia nada de errado com o conteúdo pornográfico infantil.
Embora a distribuição de conteúdo explícito em geral fosse ilegal, nessa época nos Estados Unidos da América, na verdade não havia leis que abordassem especificamente a conteúdo pornográfico infantil. Então, por padrão, era ilegal, mas você não seria punido mais severamente por distribuir conteúdo apresentando crianças do que seria por conteúdo apresentando adultos consentidos. As leis em torno dessa época eram um pouco difíceis de entender. Então, por favor, me corrija nos comentários se eu errar algo aqui, mas pelo que entendi, da mesma forma que a censura na Dinamarca, o documentário que mencionei anteriormente conseguiu contornar as leis dos Estados Unidos da América relacionadas ao conteúdo explícito porque era um documentário. Os produtores de conteúdo pornográfico infantil, por falta de uma palavra melhor, conseguiram contornar as leis ao passar seu conteúdo como arte, daí a existência de revistas como Nudist Muppets. Parece que o fotógrafo só foi indiciado por contribuir para a delinquência de menores. Depois que as leis sobre posse de conteúdo adulto foram relaxadas nos Estados Unidos da América, apenas 2 estados tinham leis que proibiam o uso de crianças na produção ou distribuição de material explícito até 1977, quando a produção e disseminação foram proibidas em todos os estados. De acordo com Roger Young, ex-investigador de obscenidade do FBI, quando comecei a trabalhar em casos de conteúdo pornográfico infantil, em 1977, ainda não existiam leis de conteúdo pornográfico infantil. Usamos leis de obscenidade para processar conteúdo pornográfico infantil. Em 1978, o Congresso promulgou uma lei que proibia a produção de conteúdo pornográfico infantil sem prova de obscenidade, mas a lei se limitava a material produzido para lucro pessoal. Só depois de 1982, quando a Suprema Corte decidiu que conteúdo pornográfico infantil podia ser processado sem prova de obscenidade, o Congresso criou leis sobre produção e distribuição não comercial de conteúdo pornográfico infantil. Mesmo após as leis mudarem em 1977, as pessoas encontraram formas de contorná-las. Eric Cross, nascido na Inglaterra e morador da Flórida, levou 2 meninas de 10 e 11 anos de férias com autorização dos pais. No hotel, ele tirou várias centenas de fotos nuas delas antes de devolvê-las aos seus pais. Depois, levou as fotos para a Europa para publicar e as reimportou aos Estados Unidos da América prática que se popularizou entre produtores americanos. Aparentemente, muito desse material ainda pode ser encontrado online agora, e até pelo menos 2007 acreditava-se que formava uma parte significativa do conteúdo pornográfico infantil disponível na época. É um conceito bizarro e, claro, horrível de se pensar realmente. Porque a única diferença entre a Dinamarca e os Estados Unidos da América e outros países é que a Dinamarca havia legalizado todo o conteúdo explícito em 1969, enquanto todo o conteúdo explícito era ilegal em outros países em 1969. Aos olhos da lei, o conteúdo envolvendo crianças não era melhor nem pior do que o conteúdo envolvendo adultos, tanto na Dinamarca quanto nos Estados Unidos da América. Isso me choca porque, talvez por ingenuidade, sempre presumi que crimes ligados à pornografia infantil aumentaram e ficaram mais acessíveis com a popularização da internet. Eu não percebi que o que eu acho que você poderia descrever como uma brecha significava que você poderia literalmente apenas entrar em uma loja para adultos nos Estados Unidos da América e ver pornografia infantil sem consequências, dependendo do tipo específico. O que é ainda mais horrível é que a produção, distribuição e posse de pornografia infantil ainda é 100% legal até hoje em alguns países, incluindo a República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Líbia, Somália, Dominica e Santa Lúcia. A posse é legal em muitos outros países, incluindo Angola, Gâmbia, Jordânia, Cazaquistão, Bielorrússia, Rússia, Cuba e Uruguai. Este é definitivamente um dos piores temas que já abordei neste canal. É sinceramente chocante pensar que conteúdo pornográfico infantil não era apenas legal na Dinamarca, mas também distribuído comercialmente.
Não sei se é algo geracional ou se as opiniões mudaram, mas parece que antes não havia tanta indignação com essas coisas como haveria hoje. Muitas pessoas se opuseram, mas me surpreende quantas foram neutras ou condenaram, achando que isso impediria os arquivos P de prejudicar crianças, ignorando que elas já foram prejudicadas na produção desse conteúdo. Assumimos que arquivos P são minoria, mas sempre que falo de conteúdo pornográfico infantil, abordo esses tópicos. Sempre me faz pensar se existem muito mais do que gostaríamos de acreditar, e essa é uma possibilidade aterrorizante. Eu ficaria interessada em ouvir suas opiniões nos comentários, além de quaisquer outros tópicos que você gostaria que eu abordasse em um futuro vídeo. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se. Agradeço muito aos membros do Ko-fi e do canal, cujos nomes aparecem na tela. Seu apoio é muito importante. Obrigada por assistir e te vejo na próxima vez em um novo vídeo.